Então, Gerson, Morgana, cuidem como vocês vão falar agora, né? Porque nós estamos recebendo Cíntia Chagas, que é super professora de português, viajada pelo mundo inteiro. E aí, gurizada, tudo bem? Vamos dar um oi pra ela aí. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Morgana. Boa tarde. Boa tarde, professora. Realmente, vamos pensar um pouquinho antes de falar pra não cometer nenhuma gafe, nenhum erro, que senão vai ter puxão de orelha, né, professora? Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu não vou ficar corrigindo, não, juro. Mentira, vou corrigir sim. Mas tem alguns erros que não tem como, né? Não tem algumas coisas assim, seja menos, não dá, né, pra deixar passar às vezes. Não dá. Não dá. Como é que surgiu essa história de ensinar português pelo Instagram? Gente, ele fala igual aquele menino do Silvio Santos. Não é? Como que é o nome daquele Alô, menino? Silvio. Ia ter uma conta bancária também, que nem o rapaz. Direto de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Exatamente. Como que foi essa... Bem, na verdade, eu fui meio que empurrada pra internet, porque eu dei aula em 13 lugares, fui demitida de 10. E aí eu vi na internet uma oportunidade de mostrar o meu jeito de trabalhar, que é um jeito inusitado, que preza por músicas, pelo lúdico, pelas brincadeiras, pela teatralização da língua portuguesa. E eu me identifico mais com o Instagram, né? Porque a gente fala que Twitter é aquela coisa rápida demais, o Facebook é aquela enrolação que ninguém merece, e o Instagram tá aí, que eu acho que ele é um misto de imagem com a quantidade certa de legendas, e é isso. Não falta tempo num vídeo de 15 segundos, se bem que agora mudou um pouco o Instagram, os vídeos estão um pouquinho maiores, né? Mas dá pra explicar alguma regra do português em 15 segundos? Olha, dá. Quando eu comecei, eram 15 segundos mesmo. E eu criei uma personagem que se chamava Duda. Era eu de Chuquinha, uma adolescente que corrigia todo mundo, né? Porque a gente estava numa época, isso está mudando agora, de excesso de politicamente correto. Uhum. Então eu fiquei com medo de corrigir o outro e ser criticada. Então eu criei a personagem para poder falar tudo o que eu quisesse. E eu falava comigo mesma, tipo Ruth e Raquel, vocês se lembram? Eu acompanhei uns vídeos hoje durante o dia. Dei uma pesquisada. E aí eu fazia o papel do namorado, eu fazia o papel da mãe. A voz grossa já ajuda, né? Pra fazer papel masculino. E um ano depois o Instagram foi pra 1 minuto. Isso me ajudou muito. E eu gostava já, olha que coincidência, eu gostava muito do Snapchat. Muito. E o Snapchat, ele tinha, nem sei se ainda existe, né, Snap, o dia da live de determinada cidade. Uhum. E no dia, eu sou de Belo Horizonte, no dia da live de Belo Horizonte, eu estava andando, encontrei umas alunas e falei, gente, só tem aluna gata, desculpa, tá, Cíntia Chagas? Beijo. Fiz isso. O Hugo Gloss viu e começou a comentar, falando que... Porque o Instagram, o Snap escolhia acho que uns 15 ou 20 snaps para mostrar a cidade de BH. E o meu foi escolhido. E aí começou o Google, sei lá quem, um monte de gente falando de mim e me chamando de Cíntia Chagas Beijo. E aí a coisa pegou. Então no fim do vídeo eu sempre falo, Cíntia Chagas, beijo. E é isso, é minha paixão. Eu tô em outra rádio em São Paulo, na qual eu faço vídeos pro online da rádio. E amo muito isso. Aliás, eu tenho que falar meu Instagram, né, gente? Pode falar, povo eu já seguir. corri atrás hoje. Eu também já adicionei lá, inclusive. Eba. É Cíntia Chagas com 2 S no final. E o Cíntia C-I-N-T-I-A, normal. E uma coisa interessante do Instagram, não sei se vocês já viram aquela nova ferramenta Melhores Amigos. Pois é, eu lancei uma espécie de curso por essa ferramenta. A primeira aula vai ser hoje. O que eu fiz? Eu fiz um curso. Obviamente não tem material didático, né? Porque não é aquele curso. É mais um bate-papo com o apoio do Facebook para tirar a dúvida. É mais uma amostra de coisas do dia a dia, da gramática. Hoje eu vou começar a falar de crase. Em menos de uma semana esgotou. Eu fiquei impressionada. E um valor simbólico, R$ 49,70 por 6 meses, né? E eu estou impressionada como que as pessoas hoje, de fato,
estão mais interessadas por um ensino rápido, objetivo, eficaz e com humor. Como é que você encara essa questão do Instagram, das abreviações, desta linguagem, dos emojis, né? De tudo diferente, com essa galera que está hoje muito rápida, como é que chama? É neologismo, né? Então, como é que você vê o português desta forma, sendo que você é, digamos assim, uma pessoa que quer ensinar o correto? E até antes da resposta, hoje ninguém mais fala eu te amo, né? As pessoas mandam um coração. É difícil de falar, de escrever uma frase inteira, então, meu Deus, né? Bem, você é VC já, né? Não existe já, acabou a palavra. Bem, eu tenho duas ponderações aí. A primeira, eu lamento muito pelos emojis. Depois que mamãe, por exemplo, descobriu emoji, a gente não se comunica mais. Porque agora ela descobriu o emoji, logo depois ela descobriu o Instagram. E aí a cada story que eu posto vários, ela manda um coração, ela manda uma carinha, ela manda... E ela não me pergunta, oi, tudo bem? Sabe? A minha mãe. Então eu acho que o emoji, ele é para completar, sabe? Ele deveria ser para isso, ele não deveria ser para fazer a comunicação. Com relação à internetês, que a gente usa VC no lugar de você, PQ no lugar de porquê, eu dou aula há 16 anos. Eu nunca vi um aluno passar para a redação o PQ ou o VC. Então, enquanto o internetês estiver na internet, eu acho que ele é super bem-vindo, porque faz parte da internet o dinamismo, né? Agora, o problema é quando a pessoa vive só na internet e se acostuma a escrever somente daquela forma. Aí eu acho que vai ficando problemático. Mas, pelo menos os meus estudantes, eles nunca passaram um PQ pro papel, não. Então, a gente tem que treinar tudo. A internet não pode ser a inimiga. A internet tem que ser amiga no ensino, no conhecimento. Mas para isso a gente precisa ter equilíbrio, né? E o estrangeirismo? Incomoda também os professores de português ou whatever, assim, tanto faz? Whatever. Olha, de novo, é a questão do equilíbrio. O que é o estrangeirismo? O estrangeirismo ocorre quando uma nação de maior poder entra em contato com outra. Então, nós já tivemos aqui a predominância do francês e hoje temos do inglês. É um fenômeno, é inevitável. Há muitos anos, o então deputado Aldo Rebelo criou um projeto de lei hilário por meio do qual ele pretendia banir a utilização de estrangeirismos por meio de multas. Por exemplo, há um shopping em Belo Horizonte que se chama Diamond Mall, deveria ser Centro de Compras Diamante, né? Não seria mais possível escrever delivery e por aí vai. Isso é um absurdo, porque a língua é viva, né? Tanto é que já foi vossa mercê, vós me ser, você, daqui a pouco eu acho que vê se. Mas enfim, o que não pode ocorrer é um exagero. Por exemplo, eu vou lançar meu segundo livro agora em agosto e eu fiz um texto nele sobre o excesso de estrangeirismo utilizado no mundo corporativo. Gente, por que eu tenho que falar que eu vou fazer uma call? Sabe? Aí eu conto que eu estava ao telefone com um amigo meu, e aí ele falou assim, peraí que eu vou ter que desligar, que eu vou fazer uma call, porque eu tenho que startup, sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei, juro, eu me senti mal, porque eu falei, gente, eu nunca fiz uma call, e eu não tô starting up nada. Então, esse excesso, por que fala, tô com um job aqui? Então, eu acho que quando o estrangeirismo se faz necessário, e quando ele é de fato internalizado, ele é lindo. Né? Eu não quero falar rato no lugar de mouse, ok, certo, né? Mas deve haver aí um bom senso com o nosso querido, lindo português. E sobre o português que está sendo ensinado hoje nas salas de aula, você estava falando, lançou um curso no Instagram, rapidamente acabaram todas as vagas. O português hoje, ele não está atrativo para os alunos nas escolas, principalmente nas escolas públicas, escolas estaduais? O português nunca foi um atrativo, nunca foi atraente, né? Eu vou aqui pedir para vocês se lembrarem da época de colégio de vocês, né? No caso do Gerson, acho que foi ontem, que é um menininho, 27 né? anos, hein? 27 anos. O Adilson foi antes de ontem. Um pouquinho. E dela? Foi hoje. É uma menina linda. Enfim...
Se a gente fizer um exercício de memória, geralmente os professores animados, aqueles que trazem sempre uma grande novidade, que fogem do padrão, são os de química, né? O de história. Agora, geralmente, o professor de português, geralmente até professora, a gente tem aquela imagem da pessoa que chega com os óculos, aquele estereótipo. Só que é um estereótipo? Que eu quebrei, inclusive. Mas ele é um tanto quanto verdadeiro. As professoras de português geralmente dão aula de forma muito tradicional. E nós temos, hoje em dia, muitos concorrentes. É difícil concorrer com a Netflix, né? Porque eu vou mandar um menino ler, sei lá, Shakespeare. Tem Netflix na casa dele, internet, rede social. Então, há de se criar novas formas. Por exemplo, eu dei aula em colégio uma vez só, não é minha praia. Mas, ok, fui lá para experimentar. E eu tinha que abordar Romeu e Julieta para o 9º ano. O que eu fiz? Eu falei, vocês vão ler, e quem fizer a paródia mais debochada de Romeu e Julieta, quem conseguir, assim, dessacralizar Romeu e Julieta, vai ganhar um prêmio. Fiz uma coisa assim, porque o adolescente, ele é questionador, né? Esses meninos se empolgaram muito, deu super certo. Eu até ganhei um prêmio na época de trabalho e tal, e ainda eles apresentaram em um hospital de câncer infantil a peça, que ficou super engraçada. Então a gente tem que entender melhor quem é esse estudante, o que ele está fazendo, para dar aulas mais atrativas. Agora, a gente entra em outro problema aí, que é a questão do professor, né? Uma coisa é um professor de escola pública, outra coisa é um professor de escola particular. Os professores têm de se matar. Eles dão aula manhã, tarde e noite, em condições subhumanas. Fica difícil também de exigir dele que ele seja um outlier, né? Falando aí no inglês, que ele seja fora da curva. Então... Você recebe críticas desta turma tradicional? Com certeza, eles fizeram de mim uma pessoa famosa, graças a Deus. De tanto que eles falaram, eu acho que eu fiquei conhecida. Eu acho que o diferente incomoda. Em um primeiro momento foi mais difícil para mim. Até hoje isso ocorre. Parece que pelo fato de eu expor a minha vida na internet, eu sou da época do Orkut. Já tinha uma comunidade minha. E de ter sido a primeira a fazer várias coisas, eu acho que as pessoas se sentem na liberdade de pegar uma foto minha e falar que eu represento o fim da educação, que eu sou uma palhaça, que aluno não aprende e tal. Só que contra fatos não há argumentos, né? Aquele clichê. O meu cursinho é o que mais aprova em Belo Horizonte. 90% de aprovação em medicina. Então não tem como falar que é só brincadeira, sabe? Eu não consigo dissociar, e não foi em quase todas as entrevistas que eu dou, as pessoas me perguntam como você criou o seu método. É exatamente o oposto. Eu não criei nada. Eu simplesmente agi da forma como eu sou na vida, em sala de aula, né? Mas meio doida. Tipo assim, às vezes o aluno tá conversando, eu tô com um copo de água na mão, jogo nele. Mas bom que ele acorda. Estamos conversando com a Cíntia Chagas, e eu quero dar um recado da Oral Sim agora e perguntar para ela depois como é que vai ser hoje à noite, porque a gente vai, né, Gerson? Vamos participar, né? Todo mundo convidado, mas antes eu falo da Oral Sim, que é o lugar certo para você realizar o seu tratamento com implantes dentários. Não precisa mais procurar, fica batendo perna por aí não, vai direto na Oral Sim, referência nacional em implantes dentários, e você encontra a mais moderna tecnologia em implantodontia, uma estrutura com mais de 500 metros quadrados para oferecer total conforto e segurança do início ao fim do tratamento. É só ligar 3047-8888 ou no WhatsApp 98491-7411 ou ir direto na Avenida Alvin Bauer 401, entre a 3ª e a 4ª Avenida. Oral Sim, Balneário Camboriú, sua referência em implantes dentários. Não podia deixar de perguntar essa história de dar aula em baladas. Você falou das redes sociais, como você usa as ferramentas digitais para o teu trabalho, e essa história de balada, eu não dei dando uma lida por aí, como é que surgiu isso? Foi o seguinte, como eu fui demitida de 10 lugares, eu tive que criar o meu cursinho. E eu comecei com 3 alunos. Enquanto eu dava aula em 5, 6 lugares, eu ia montando o cursinho.
E aí, chegou um dia que eu me vi com 11 turmas, e só eu dando aula, mais ninguém, e só eu corrigindo todas as redações. E eu estava exausta e precisava fazer a revisão. E a aula de revisão é uma aula extremamente cansativa, porque os alunos sugam tudo, e eles estão nervosos e tal. E aí eu falei, gente, eu não vou dar essa aula 11 vezes, estou muito cansada, eu preciso achar um lugar. E aí, primeiro eu achei um hotel, aluguei o hotel e tal, e fiz lá. Mas eu achei péssimo, achei deprimente aquele ambiente, muito quieto. Aí depois eu estava almoçando em um lugar que de dia era restaurante e à noite era balada, em BH. Se chamava Na Mata Café. E aí o dono, eu falei com o dono que eu precisava de um lugar, se ele sabia de um lugar ali perto, ele falou assim, por que você não faz aqui? As pessoas nem vão perceber que é balada. Eu falei, não, é o contrário. Vai ter aula na balada, sim. Vai ter DJ, vai ter tudo, fumaça, só não vai ter álcool, é óbvio. E aí a gente começou esse projeto em 2014, que foi muito abraçado por Belo Horizonte. Eu agradeço muito a minha cidade por isso, porque como é beneficente, porque o que eu fiz também? Como eu sabia que o povo ia me criticar demais, falei, vou fazer esse negócio beneficente, porque aí ninguém pode falar mal. E aí os meus alunos tinham de levar os donativos, e como era beneficente, para influenciar os alunos a levar mais ainda, eu sorteava viagem para Cancún com acompanhante, passeio de helicóptero, roupas e tal. Quando que é a próxima? Aí, ó. E aí fiz até que saiu no Jornal da Globo, foi capa do G1, saiu no Jornal Nacional, e aí logo depois o Danilo Gentili me chamou pra ir ao programa dele. Era pra ter dado um bloco, foram 2, foi super interessante, montaram uma escolinha do professor Raimundo pra mim lá. E aí depois disso eu parei um pouco com os aulões, fiz na UDS também, coloquei banda e tal, e comecei a fiz no cinema em São Paulo, mas só pra seguidor, mas achei muito parado de novo. Aí fui fazendo academia na Companhia Atlética em Belo Horizonte. Então o último foi em academia. E a ideia hoje, né, que surgiu de um cansaço, a ideia hoje é sempre de levar o aluno que é de medicina, que é estressado, e hoje eles estão quase todos viciados em Venvance, Ritalina, ou antidepressivo, que seria sertralina, fluoxetina, ou então nesses estimulantes, ou então nos dois. Então a ideia é levar o aluno para um ambiente que vai mudar a energia dele. E a aula é a mesma, 6, 7 páginas de revisão, mas com algo que deu uma estimulada aí. Para finalizar, acabou nosso tempo, infelizmente acabou nosso tempo, já acabou, mas hoje à noite, lá no Geranium. Sim, às 7 horas, para vocês da imprensa, né? Será que o prefeito quer dar alguma indireta nisso? Curso de português para nós, jornalistas? Será que tem alguma indireta da prefeitura nisso? Não tem problema, a gente está sempre pronto a aprender. Com né? certeza. Vai ser hoje. Sempre. E deixando novamente meu Instagram, @CintiaChagas, com 2 S no final. Meu livro está à venda na Amazon, foi best-seller, prefácio do Padre Fábio, foi lançado agora em outubro. É só entrar Amazon, o nome dele é um nome muito sugestivo, Sou Péssimo em Português. Para que todos nós deixemos de ser péssimos. É isso. Obrigado pela presença aqui, professora Cíntia Chagas, muito legal, bate-papo, volte sempre aqui para nossa Santa Catarina. Já tinha vindo aqui em Balneário? Há 10 anos, mas eu estou me mudando para cá, tá? Para Balneário? Aham. Olha que maravilha. Vou morar lá, vou morar em São Paulo e vou morar aqui. Uma vida agitada. Vamos botar aula de português. Recomendo. Vambora então, Morgana. Isso mesmo, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, parabenizando o trabalho da professora, né? O último índice que a gente teve de educação que saiu foi o através do MEC, na verdade, né? De a cada 10 alunos, 7 tinham dificuldade em português e matemática, né? Que são as bases das matérias. Olha só que importante trazer uma forma diferente de cativar os alunos e fazer realmente entender e ficar interessado no assunto. Então, parabéns novamente. Obrigada.